Vocês têm alguma pergunta que ficou por ser respondida da aula passada que eu... Não? Não mesmo? Tranquilo? A gente pode prosseguir. Vocês lembram então que nós falamos na aula passada mais ou menos? Só para eu ter a noção aqui do que vocês estão assim, absorvendo aos pouquinhos. Coisa pouca. Só uns 10 minutos, 5 minutos para falar. A saudação aqui é 5 minutos, né? 5 minutos. 5 minutos, quem quiser aí, tem para falar alguma coisa. Que anotou, que gravou, que achou interessante, que talvez não tinha pensado ainda. Sim. Eu não estava presente, né? Sim, mas assistiu. Assisti a aula. Coisa boa. Me impactou bastante quando você fala que nunca tinha olhado por essa visão, assim, que nós somos a imagem e semelhança de Adão. Né? Sim. E sempre tem isso, desde, mesmo sem ser antes da conversão, a gente tem isso, nós somos a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Deus, isso grava na nossa mente. E depois da restituição, depois do pecado, entrou o pecado, o distanciamento, né, quando veio o pecado, a desfiguração, né, da figura do homem perante a Deus, e nós tornamos, quando você foi bem categórico ali, em falar que nós somos a imagem e semelhança, até nós conhecer Jesus Cristo, nós éramos a imagem e semelhança de Adão. A gente carrega, né? Carrega isso, né? Isso aí eu nunca tinha. Essa natureza. Nunca tinha ouvido e nunca tinha parado também para pensar naquele. A partir do pecado a gente perdeu, né? A plenitude, né? Plenitude, nós ainda né? As duas afirmações são verdades. Nós somos imagem e semelhança de Deus e somos imagem e semelhança de Adão. Então as duas afirmações elas são verdadeiras. Mesmo porque quando o homem peca, não é que ele pede totalmente destituído dessa imagem e semelhança, senão seria aí um bicho, um demônio, alguma coisa assim, né? Então até mesmo, a gente diz que os brutos amam, por exemplo, né? Então a gente vê nos criminosos algum ato muito raro, mas às vezes de compaixão, seja com a mãe, com o irmão, você vê ainda um resquício, você vê ainda alguns pontinhos das características no homem que são reflexos de Deus. Mesmo porque se Deus tirasse tudo isso, não teria nem como salvar o homem. O homem se destruiria. É o que a gente viu lá no capítulo 6 de Gênesis. A sociedade se tornou tão depravada, de tal maneira, que Deus disse não tem como continuar dessa forma. Né? E aí Deus traz aquele juízo, mas a gente viu que não adiantou nada no sentido porque a natureza do homem continuou através do Noé, não é isso? Às vezes eu confundo aqui os personagens, vocês me corrigem, tá? Eu falo que é Ló, Jó, né? Falo que é Abraão, é Zaqueu, aí não tem nada a ver. Mas o que acontece? É justamente isso, essa natureza, continuamos tendo a natureza de Adão, nós somos semente de Adão. Quando nós estudarmos, eu não sei se eu já comentei isso com vocês em alguma aula, mas quando nós estudarmos algo um pouco mais específico, ou algum livro mais específico, a gente vai entrar na pessoa de Cristo, né? Principalmente no Novo Testamento, a gente vai ver que Jesus ele não tem semente, não teve semente humana. Já falei isso para vocês? Não. Jesus não nasceu por um esperma. Jesus não tem o sêmen do homem. Olha que coisa interessante, né? Embora ele foi um ser humano, de fato, literalmente ser humano, mas ele não tem a continuidade de Adão. Né? Todos nós temos a semente, o esperma, ele de fato é uma continuidade da raça humana. E isso é a natureza, é transmitido. É o ser humano que está ali, né, embrionado, aquela coisa toda. Mas Jesus não, é o único que não teve. Então é por isso que Jesus não é a imagem e semelhança de Adão. É por isso que Jesus não é um ser humano como os outros demais. É por isso que Jesus é diferente em tudo. É um ser humano, mas um ser humano como deveria ser. Em Jesus nós encontramos as duas referências, os dois paradigmas, né? Que é o homem como deveria ser, porque qual é a referência de ser humano que nós temos? Se olharmos uns para os outros, nenhuma. Nós não temos mais referência de um ser humano como Deus criou, porque isso se perdeu lá no casal, quando eles pecaram, né? Eles foram desfigurados, quer dizer, já não eram mais referência, já não era mais ser humano como o ser humano deveria ser, como Deus criou. Eles perderam isso. E aí, e agora? Como que a gente sabe como que um ser humano deve ser? Aí a gente olha para Jesus. Jesus é o ser humano como ele deveria ser. Tá, e se eu quero saber quem é Deus? Como é Deus? Como que eu sei?
Se inclusive o pecado me distanciou disso. Eu não falei as 5 áreas que o pecado ele atingiu? Falei isso para vocês? Mas lembram? Não, então vamos recapitular, né? Quando o ser humano peca, o casal peca, então 5 áreas da sua vida, ou 5 áreas na criação, são afetadas. Não é nem a ordem, tá? Primeira, segunda e terceira, só vou falar aqui, mas uma delas é a área teológica, ou seja, a compreensão a respeito de Deus, aquilo já ficou complicado. Olha o motivo por que a gente se reúne aqui para estudar, porque a gente de fato tem dificuldade de entender quem é Deus, né? O que nós sabemos de Deus? Aí depende da criação que nós tivemos, em qual cultura nós fomos criados, qual a religião dos nossos pais, né? Qual a nossa capacidade de elaborar tudo isso, quais os contatos que nós tivemos com outras religiões. Então tudo isso vai criando em nós, a gente projeta em Deus muitas vezes, tem pessoas que projetam em Deus, na pessoa de Deus, de repente a frustração de um pai que não teve, né? Ou de repente um pai muito permissivo, muito bonzinho, que deixava fazer tudo, e ele acha que Deus é assim, né? Ou de repente uma entidade que ele tinha contato na sua religião, e ele acha que ele lida com Deus da mesma forma com essa entidade, ou com esse santo, que era o toma lá da cá, era a negociação, se vacilou aqui, fulmina dali, né? Ou se agrada aqui, tem um agrado dali. Então perceba que isso é fruto de contatos. Nós fomos prejudicados. Nós só sabemos de Deus, irmãos, na verdade, o que Deus ele decidiu se revelar nas Escrituras e na natureza. Mesmo assim, nós temos uma série de limitação, isso desde Adão. Então a compreensão, vou dar só o exemplo lá do texto, do capítulo 3. Quando Deus foi ao encontro do homem, né, do casal, como ia toda a viração do dia, no final do dia, foi lá, cadê o homem que não estava mais lá? E por que ele não estava mais lá? Porque agora ele teve medo de Deus. O que aconteceu para esse ser humano que conhecia Deus na sua bondade, olha só, no seu resplendor, na sua glória, na sua santidade, fez com que ele tivesse medo? Ele pensou o que de Deus agora? Que Deus ia fazer o que com ele? Então percebe a distorção que foi criada? Então primeira área, teológica, a compreensão a respeito de quem é Deus. E, infelizmente, muitos, ou a maioria de nós e muitos cristãos lidam com Deus de uma forma totalmente equivocada. Não é possível que ele está pensando que Deus é assim, que Deus é assado, que Deus vai se comportar assim, né? Não é possível que ele está pensando que Deus vai ter essa ação sobre a vida dele ou dos demais. Não é possível que Deus vai aprovar essa oração e ele acha que Deus vai atender um negócio doido desse. Então a gente percebe que a área teológica foi complicada, foi prejudicada. A área teológica, a área sociológica, ou seja, da convivência. Olha só, quando Deus pergunta o homem, ele diz assim: o que aconteceu aí? O que houve? Por que vocês fizeram assim? Por que você fez, homem, essa coisa? Foi a mulher que tu me desse. Ela complicou minha vida. Acho que até os maridos até hoje fazem um negócio desse, né? Por culpa da mulher, né? Então a questão sociológica, ó, já a desavença, já a transferência de culpa, de responsabilidade. Então a área sociológica, convivência, foi o que eu ministrei no domingo passado em uma igreja lá quase no extremo da Zona Leste. Justamente isso, a questão de relacionamento. O nosso maior problema, e acho que todos os problemas derivam dos relacionamentos, dos maus relacionamentos. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo e relacionamento conosco, né? Não foi à toa que quando, em Mateus capítulo 22, versículo de número 37, 38 e 39, um doutor da lei lá, um advogado da lei, pergunta para Jesus qual é o grande mandamento. Ele responde: o único mandamento desdobrado em 3, que é amor, amar a Deus, teu próximo, como a ti mesmo. Os 3 âmbitos de relacionamento: Deus, o próximo e a gente. Não tem mais o que se relacionar. São essas 3 pessoas que nós nos relacionamos: com Deus, com o próximo e conosco. Isso foi prejudicado. O problema nosso é de relacionamento, amados. O grande problema. E nem com a gente se entende muitas vezes. É o que eu digo brincando: se tem gente que morar sozinho, deixa um bilhete e foge de casa. Não é? De tão
complicada que a pessoa é, nem ela se entende, se resolve, complexos, aquelas coisas todas, gente confusa. Então, olha só, relacionamento, e entra a questão então teológica, a área teológica, a área sociológica, a área psicológica, as confusões de mentes, os desequilíbrios que nós temos, né, emocionais, mentais, essa questão. Tem gente que é tão confusa, tão complicada, tão mal resolvida, né? Tem gente que ela tem, irmãos, a psicologia ela tem tentado preencher uma lacuna, um vazio, um buraco, né, que foi deixado, e parece que isso vem se agravando de uns poucos séculos para cá, talvez um século e meio, 2 séculos para cá, que vem se agravando, inclusive até mesmo pela forma do ser humano viver, né, cada vez pior. Nós não temos melhorado como humanidade de forma nenhuma. O que tem melhorado é conforto, é tecnologia, é conhecimento, né, são esses aparatos que a gente vai conquistando, mas a alma do ser humano cada vez mais parece que vai caindo num abismo, né? Então pessoas aí, o suicídio tem crescido absurdamente. Então nós temos aí dados de 2019, estou falando, 1 milhão de pessoas que se suicidam no mundo por ano, anualmente, 1 milhão. Só que essa 1 milhão de pessoas que cometeram suicídio, tem mais 23 a 25 milhões que tentaram suicídio e não conseguiram. Olha só, tem uma coisa muito errada nisso. Pior ainda, vocês pensam que são pessoas pobres, no fim da vida? Não. Os países, África? Não. Então, quando você olha assim, fala, ué, o que acontece? Jovens de 16 a 25 anos, né, em países desenvolvidos. E você vai, o que está acontecendo? Tem uma coisa muito errada nesse processo. A questão psicológica. Então, de perto ninguém parece normal, né, Varão? Tu tem sentado um pouquinho mais perto de mim aqui, você tem percebido mais do que os irmãos. Né? Então, quanto mais a gente se aproxima das pessoas, a gente fala, tem um parafuso a menos. Né? Quanto mais a gente convive, a gente fala, nossa, né? Como que... Tem o Rubem Alves, um escritor muito bom, ele fala o seguinte: quão admiráveis são as pessoas que eu conheço pouco, né? Quanto a gente mais se conhece, a gente se espanta com a gente mesmo. Nossa, né? A gente anda pela rua, de vez em quando eu ando pela rua e olho assim, eu percebo um falando sozinho. Hoje mesmo, eu vi já olha a mulher já entregando o marido, tem algum problema. Então, o que acontece? Na verdade, amados, nós fomos prejudicados na questão psicológica. Então, área teológica, sociológica, psicológica, biológica. Ou seja, a partir daquele momento, o homem passou a ser uma vida morrente, uma alma morrente, um ser humano sujeito à morte, à enfermidade. Não é isso que a Bíblia diz? Então, a área e as doenças, então, ainda nós mais que começa já a descer a ladeira a partir dos 40, que é o meu caso, né? Você sabe, né? Não, 40 ainda é na reta, né? Tem os subindo até os 30, 35, 40, aí vai numa retinha e depois desce a ladeira, né? Então, a gente aí dos 40 para lá ainda está na reta, né? Não, mas a gente assim que já está na idade média. Não, eu não disse. Não, eu não disse de 40 até quando que começa aqui, né? Então tá. Não, mas está assim numa retinha ainda. No final pode ser, mas na reta. Vamos lá, tem que tomar cuidado. Acontece, amado. Eu perco o raciocínio. Ai, meu Deus do céu. Biológico, enfermidades. Ah, tá. A gente chegou na idade média, que eu ia falando, né? Ou na meia-idade, que é o que dizem aí, 40 e pouco. A gente vai percebendo as dificuldades físicas, as limitações físicas. A gente não é mais aquele menino, aquela moça de 25 anos, 20 e poucos anos, né? Então, e ainda, na verdade, nós temos visto muitas complicações e enfermidades que nós chamávamos de enfermidade de velho, lembra? Né? Diabetes, um monte de enfermidades, só pessoas com idades um pouco mais avançadas que tinham. Hoje não, você vê pessoas jovens, adolescentes jovens que, né, tiveram uma dificuldade absurda na questão biológica, fora os que têm essa complicação desde sempre. E aí, amados, a área biológica foi afetada. Então, o homem começou, inclusive, a ter muita dificuldade. E a última, não é nessa sequência, mas a última aqui para pontuar, é a questão ecológica foi afetada. Quando eu falo ecológica, eu estou falando do quê?
eu estou falando de todo um ecossistema, eu estou falando de toda uma criação. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que a criação geme, olha só, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então a gente vê toda essa criação se convulsionando, irmãos, Minas Gerais, né? Para ser mais atual aí, quando não a gente pega todas essas catástrofes que ano após ano isso vai se repetindo, né? Sejam maremotos, sejam furacões, aquecimento global. Então a criação foi afetada, está sendo afetada. Olha o que o pecado fez, olha o que o pecado resultou, irmãos. Não foi naquele casalzinho lá, foi em toda a criação de Deus. Percebam? Toda a criação de Deus. Então a gente vê que é muito grave o que aconteceu e o nosso problema de fato. E aí o que é interessante, por que é interessante a gente estudar esses personagens, por exemplo? Nós estudamos a vida de Abraão, um homem de fé, né? Mas que teve dificuldades na vida. Deus chama, e chama a partir de uma idolatria, de um paganismo. Nós vamos falar hoje sobre a vida, aliás, nós falamos sobre a vida de Isaac, não foi? Na aula passada, não é isso? É isso? Isaac, né? É porque na quarta-feira eu dou a mesma matéria, então às vezes eu não sei, lá é uma sequência diferente, né? Isaac, ontem eu falei de Jacó lá, que nós vamos falar se Deus quiser na semana que... Não, vamos falar hoje. Hoje, isso, tá tudo certo. Onde eu estou, quem eu sou, tá bom. Então nós vamos falar do mesmo personagem que falamos ontem, de Jacó. Então nós falamos de Isaac, o homem que Deus guia, né? A gente está tentando fazer o quê? Extrair lições da vida desses personagens, porque esses personagens nos representam. Então nós somos eles, e eles são todos nós, por conta disso, porque todos nós estamos no mesmo balaio, farinha no mesmo saco, né? Pertence à mesma massa, à mesma natureza, seres humanos. Após a queda, está todo mundo igual. Agora, como eu estava falando, em Cristo não, em Cristo é uma nova humanidade. É por isso que quando a gente estuda esses personagens, nós podemos nos enxergar neles e eles nos mostram, eles são espelhos para nós, né? A palavra de Deus é espelho. Quando a gente lê Tiago, capítulo número 21, capítulo número 21 não, que não existe, capítulo número 1, Tiago só tem 5 capítulos, Tiago capítulo número 1, verso 21, 22, 23, 24, 25, 26, talvez até o 27, não, acho que até o 25. Tiago capítulo número 1, verso 21 em diante, deve ser até o 24, 25 lá mais ou menos. Tiago vai dizer mais ou menos assim: deixando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede não somente ouvintes esquecidos da palavra de Deus, porque aquele que ouve a palavra e não a pratica é semelhante ao homem que olhou o seu espelho, no seu rosto, o espelho, né? O seu rosto natural, e foi se esqueceu de quem era. Mas aquele que ouve é praticante, se é bem-aventurado no seu feito. Mais ou menos isso aí, né? Talvez pulei uma palavra ou outra, capítulo 1, verso 21 em diante. Não é isso, amados? Estão acompanhados? Então, olha só, essa palavra para nós é espelho. Ela mostra o nosso rosto. Tem gente que lê a Bíblia. Que ótimo, que bom, não é? Já é meio caminho andado. Ler a Bíblia eu já acho uma vantagem muito grande para nós. Agora não basta, é preciso ser lido pela Bíblia. Então quando a gente lê a Bíblia, é preciso que ela traga um scanner na gente, sabe? Faça uma leitura de nós assim, ó, e nos mostre quem nós somos, então a partir daquilo que a gente viu aqui. Então não é só ver esses homens nas suas qualidades e nos seus defeitos, porque a Bíblia não é um escrito de relato de exemplos bons e ruins, também está lá, contém, mas o propósito não é esse. A gente vai ver aqui na vida de Jacó, principalmente na vida de Jacó, muito mais evidente do que Abraão e Isaac, por exemplo, porque esses homens, nos acertos e nos erros, a graça de Deus está por trás dos dois. Ou seja, nos acertos, por que esses homens acertaram? Se eles são tudo da mesma massa, se eles são todos pecadores, por que alguns deles eles tiveram feitos impressionantes, venceram batalhas extraordinárias, né? Lidaram com o pecado de tal maneira que glorificaram a Deus, e outros não? E são todos homens e mulheres de Deus, pessoas que estão aqui nesse cenário, gente que Deus disse inclusive assim: esse aqui é segundo o meu coração. Quando falou: o que, Jesus? Diga de novo. Como o Senhor está declarando que um sujeito desse é segundo o teu coração? Davi, né?
Mas aí a gente percebe que havia lá virtudes em Davi que não era próprio dele. E como entender então que esse ser humano, mesmo na queda, ainda tem alguma coisa de mais semelhança de Deus? A gente chama isso na teologia de graça comum. O que é graça comum? Vai parecer absurdo o que eu vou falar agora, pastor. Vai parecer assim absurdo. O rapaz que alvejou o outro lá, ele só fez isso por causa da graça de Deus. O rapaz que alvejou só fez isso por causa da graça de Deus. Calma. Não é que Deus estava por trás daquilo lá, nem aprovando, muito menos. O fato, a pessoa ter vida, o fato da pessoa ter uma inteligência, de maquinar, de planejar, coordenação motora, mira, atingir o seu objetivo, né? Tudo isso, o que é? Senão a possibilidade que Deus deu do homem fazer tudo isso. E a habilidade e a capacidade de um professor ateu dar aula, ensinar coisas inclusive proveitosas, interessantes para a vida. E um engenheiro que constrói alguma coisa, um arquiteto, um pintor, um músico, que eles nem acreditam em Deus, que são corruptos, que são gente de mau caráter, mas o que faz que a gente se admira nos seus feitos, e faz coisas boas, escreve livros interessantes, e fazem filmes que a gente assiste, não tem, entre aspas, nada a ver com Deus. As pessoas, eu digo, mas as produções delas, falam, nossa, que coisa bela, que coisa bonita. Quem poderia dar a capacidade do homem fazer tudo isso? O diabo? Não, é Deus. Tudo que o homem faz de bom, de belo, de proveitoso, é empréstimo de Deus. Se esse homem vai fazer isso para glorificar a Deus, vai fazer isso reconhecendo a Deus, vai fazer isso sendo grato a Deus, vai fazer isso para a glória de Deus, é outra história. Entende? É outra história. Tiago capítulo de número 1, verso 17, Tiago vai dizer o seguinte: toda boa dádiva. Tiago 1,17. Chega abrindo a Bíblia, varão. Tiago 1,17. Ou ligando a Bíblia, né? Acho que é ligando, né? Conectando com a Bíblia, acesse a Bíblia. E agora a gente precisa falar assim, né? Não é abra a Bíblia, né? Liga a Bíblia. Então, Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então a gente chama de graça comum, porque o que é graça? Todo recurso que Deus dá ao ser humano, todo recurso proveitoso, tudo que é bom, isso é graça comum. Se Deus não deixasse isso como empréstimo ao homem, a gente também tinha se matado, só fazia coisa feia, coisa que ninguém ia gostar de forma nenhuma, apreciar de forma nenhuma. Então Deus deixou, emprestou isso para nós. A graça especial é o Evangelho alcançando a gente e fazendo tudo que a gente já sabe, regeneração, salvação e tal. Mas a graça comum é essa, né? Por isso, ainda que o ateu não acredite em Deus, mas tudo que ele faz de bom, e até a sua capacidade de tirar qualquer conclusão a respeito de qualquer coisa, ele deveria ser grato a Deus. É? Então, a gente vai falar para o ateu assim, hã? Sim. Agora, se ela faz aquilo para glorificar a Deus, até dentro da igreja, até no nosso meio, amados. Quantos dons Deus tem dado, inclusive o dom do ensino, para esses ensinadores, ou esses ensinadores equivocados, né? Ensinarem coisa errada, manipular as pessoas, oprimir as pessoas pelo seu intelecto, né? E etc e tal. E pregadores, então, para manipular pessoas, para ganhar dinheiro, para se destacar, e por aí vai. Dentro da igreja nós temos pessoas que, inclusive, lançam mão de tudo aquilo que o Espírito Santo deu para a edificação da igreja, e eles usam para proveito próprio muitas vezes. Então, perceba que não é estranho essa ideia, né? Essa é a questão. Então Deus, ele até mesmo nesses homens que erram, a graça de Deus está mais evidente com outro aspecto, de ir lá e restaurá-los. Aí que é a maior mensagem do Evangelho, desculpa, da Bíblia toda. Quer dizer, o Evangelho está desde sempre na Bíblia, mas eu digo assim, em toda a história bíblica, a gente vê que essa é a maior mensagem que tem, porque a Bíblia não pretende, como eu disse, deixar um monte de exemplozinho assim para você, tá vendo? Fulano acertou, fulano acertou, fulano acertou, fulano acertou, fulano acertou, vocês têm que fazer igual a todos eles. Não, porque seria um desespero para nós. Imagina, só todos eles acertaram, por que eu não consigo? Então não tem mais esperança. Eu ia cair num abismo de desespero. Mas o que nos dá alento é que esses homens como nós erram
e na graça e na misericórdia de Deus, há a possibilidade de retomar a vida, há a possibilidade da gente continuar tentando servir a Deus, há salvação para nós, irmãos. Quando a gente vê o Davi e Deus dizendo: é homem segundo o meu coração, não porque Davi fez tudo aquilo, mas porque de fato a graça de Deus é poderosa para pegar um Davi da vida, né? Os erros de Davi, de que forma, não sei, não faço ideia, mas Deus é especialista em pegar os desgraçados e as desgraças e colocar a sua graça ali e reverter aquilo de tal maneira que ali a gente fala: como pode? Aí Deus fala: evangelho, né? Que a nossa sociedade muitas vezes não entende, como pessoas aí escrotas, gente ruim se torna uma pessoa assim regenerada, ou é regenerada. As pessoas têm esse questionamento dentro da igreja que não pode ter. Jamais a gente pode duvidar disso. Infelizmente eu vejo alguns irmãos inclusive falando: mas fulano assim, não acredito na conversão, não acredito nisso. Esse não. Fala: mas por que você acredita na sua? Você acha que você então era melhor? Eu passei muito por isso. Não é? Então, quer dizer, a gente se julga melhor porque socialmente a gente não cometia aquele pecado. Eu já falei para vocês a respeito do irmão que era ladrão, né? Que eu disse que era ladrão, lembra? Não? Lembra? Não vai lembrar, não? Rapidinho, mais ou menos, só para que vocês, né? É que assim, um irmão, vou resumir, não vou contar a história, só resumir a ideia. É que o irmão pensou que ele não poderia ser chamado de ladrão só porque era um cristão e não tinha prática, lembra? Então assim, todos nós somos ladrões em potencial, estupradores em potencial, assassinos em potencial. Então eu poderia ser aquele rapaz da bicicleta, da moto lá, poderia ser. Não sei se isso tem a ver com o que o senhor está falando, mas hoje, naquele caso que está acontecendo aí da família queimada lá. Sim, no carro, aqui em São Bernardo, né? Aí eu estava vendo uma reportagem que a psicóloga estava falando que todos nós temos esse lado ruim, temos esse lado de matar. Sim. Aí no começo, todos nós estamos sujeitos a ter ela não diz não sujo, mas dentro de cada um de nós O potencial. tem esse É o potencial. de matar, de roubar, de fazer alguma coisa errada, que não seja o certo. Porque ela falando da mente dessas duas pessoas, porque ela é uma psicóloga forense, então ela estudou a mente das duas e ela falou assim: uma é mais que a outra e a outra acabou induzindo a outra. Sim. Então, mas as duas têm a mesma mente e as duas têm o mesmo mal, já vieram com elas esse mal. E aí elas foram crescendo e foram morando as duas. Porque é o mal do ser humano. O ser humano é mau por natureza. Chegaram até Jesus e disseram assim: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde: por que me chamas bom? Só Deus é bom. Fala: mas Jesus não era Deus? Mas na ótica de quem estava perguntando, não estava vendo Jesus como Deus, e sim como mais um mestre da lei. Então Jesus já adverte e ensina. O homem não. O homem não é bom. Bondade é uma qualidade exclusiva de Deus, da natureza de Deus. Deus é bom. Nós temos atos de bondade, é uma coisa, por causa do empréstimo de Deus. Mas nós somos maus por natureza. Eu não me escandalizo de ninguém pecar, de nenhum homem e mulher de Deus, que seja uma referência para nós, de cair no pecado. Não é admiração para mim. A admiração para mim é quando não cai em pecado, né? Nossa, rapaz, Russell Shedd morreu com seus 90 e tantos anos, me parece. Não sei se vocês conhecem, mas Russell Shedd, para mim, é uma das maiores referências que esse Brasil já conheceu, referência a um homem de Deus, né? Um exemplo, não é perfeito, mas um exemplo. Mas e se ele traísse a mulher? E se ele roubasse alguma coisa que não era dele? Não era admirável para mim, a não ser que eu fosse um inocente iludido a respeito do ser humano, né? Aí eu ia me admirar. Por que ele se escandaliza quando nós pecamos, ou há pecado no nosso meio, de pessoas que a gente admira? A gente fala: não é? Nunca pensei de você, irmão. Nossa, você não? Por que eu não? Por que ele não? O que eu tinha de extraordinário que o outro não tem? Se todos nós somos ordinários, né? Nós somos todos ordinários. Eu queria ver alguém assim no culto, dirigindo o culto, fala: vira para o seu irmão e diga para ele: você é ordinário. Ia dar uma confusão, né? Briga. Aí que vai chegar a confusão. De fato, todos são ordinários. Ó. A briga acontecendo. Então, queridos, brincadeiras à parte,
Então veja bem, nós temos essa mesma natureza, em potencial nós somos tudo isso. Esses homens nos representam, esses homens somos nós, todos nós devemos, inclusive é por isso que sempre perdoar uns aos outros, né? Que sempre quando um pecar, a gente fala, nossa, poderia ser eu. Vamos ler o texto de Gálatas, capítulo de número 6, versículos de número 1 em diante. Gálatas, capítulo de número 6, estudar a vida de Jacó, estudar a vida da graça de Deus. A graça de Deus sobre a vida de um ser humano. Gálatas, capítulo de número 6, versículos de número 1 em diante. Alguém achando, podendo ler, por favor, meus amados, leiam aí. Irmãos, se alguém for surpreendido por alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um ao seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. É até o verso 5 aí, Amanda, eu li isso? Não, agora eu sei. Sim. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Isso, olha só o que Paulo está falando. Quando alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, essa palavra espiritual, na maioria das vezes que Paulo usa essa palavra, e até o autor dos Hebreus, lá no capítulo 5, por exemplo, ele vai usar a palavra espiritual, refere-se a gente madura, ou a palavra perfeito. Perfeito e espiritual tem essa conotação, né? Na maioria dos textos, de gente madura. Quem é gente madura? Quem é gente espiritual, melhor dizendo? É gente madura. E quem é gente madura? É gente que sabe olhar para o outro. Tem um amigo meu, missionário, lá na Bahia, ele está agora na Bahia, Paulo Almeida, um amigão, um homem de Deus, que eu admiro demais. Ele disse, André, eu julgo uma pessoa madura. O que é uma pessoa? O que é maturidade para mim? É reconhecer o seu estado atual. Eu achei isso fantástico. Reconhecer, se conhecer, conhecer as suas limitações, né? Então, uma pessoa madura é aquele que tem um certo conhecimento a respeito de si e dos outros, a ponto de quando uma pessoa ela pega um pecado, estranho esse negócio, parece que a gente estava procurando, eu peguei, né? Não, é quando ela é surpreendida, como diz o texto, no pecado, essa outra pessoa que não foi surpreendida nesse pecado, ou ainda, o que eu quero dizer é o seguinte, nesse não, mas em outro sim, e talvez não agora, pode ser mais para frente, né? Ou seja, amados, nós estamos todos no mesmo barco, a gente precisa entender, e a gente precisa entender que a maior virtude de um discípulo de Cristo é exercer o que seu mestre exerceu, misericórdia. Quero e não sacrifício, diz a Bíblia. A misericórdia triunfa sobre o juízo, diz o texto bíblico, né? Então a gente precisa entender, a maior virtude nossa e a maturidade cristã é quando a gente tem que lidar com uma pessoa fragilizada que está na nossa mão de alguma maneira, né? E a gente exerce a misericórdia e não o contrário. E, infelizmente, nós percebemos que muitas vezes nas nossas vidas e na vida de muitos irmãos não é assim. É muito complicado isso, né? Então a gente pega aqui essa questão da graça de Deus, desses homens pecadores e o que a graça de Deus faz. E essa é a maior mensagem que a Bíblia traz, irmãos, a maior. É por isso que eu entendo que também não estou falando que não, mas se Salomão tivesse de fato se arrependido do seu pecado, eu acho que a Bíblia faria questão, Deus faria questão de deixar isso registrado. Não estou falando que ele foi para o inferno, porque eu não sou Deus, né? Mas a história dele acaba, não sei se vocês já leram e lembram, acaba ele morrendo na idolatria, cheio de mulheres, aquela coisa toda, né? Se ele tivesse de fato se arrependido, eu acredito que Deus deixaria registrado, porque é a maior mensagem que tem na Bíblia, a maior mensagem, no final da vida, fazer um monte de besteira na vida, mas se arrependeu, é aqui que o Evangelho entra, né? É aqui que a graça de Deus se mostra de uma maneira assustadora. Capítulo 5, verso 20 de Romanos, vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então a graça de Deus, de fato, é para todos nós pecadores, todos nós somos pecadores. E o Jacó, meus queridos, o Jacó pensa
num homem atrapalhado, embusteiro, enganador, 171, não é? Todo enrolado. Sabe aqueles crentes assim que você fala assim, rapaz, era Jacó, enrolado, pensa num cara atrapalhado, metia os pés pelas mãos, enganava todo mundo, irmão. Pensa num homem que tinha uma habilidade assim de enganar, mentiroso. Acho que ele enganava até o cão, se duvidar. Pensa num cara assim, não é? Pensa num cara assim, eu fico olhando a história de Jacó assim, eu falo, rapaz, lembro da minha vida antes de Cristo. Então, capítulo 27, a partir do capítulo 27 até o capítulo 23, é a história de Jacó, tá? Se vocês quiserem dividir aí. Então, a história de Jacó está entre o capítulo 27 de Gênesis, lógico, que a gente está estudando, e o capítulo 36. Como nós falamos que Abraão é o homem que Deus chamou, Isaac é o homem que Deus guiou, Jacó é o homem que Deus mudou. Jacó é o homem que Deus mudou, transformou. Inclusive, nós conhecemos muito mais o povo de Deus por os israelitas do que pelos jacobinos, né? É a mesma pessoa, Jacó e Israel, né? Esse nome foi dado porque ele teve um encontro com Deus e Deus o transformou ali, né? É mais ou menos isso aí que a gente chama de conversão, quando a gente encontra Cristo, né? Então, quando ele encontra o anjo lá, era a própria representação de Deus vindo ao encontro dele, né? E o desejo dele, irmão, Jacó é uma figura muito interessante, entre outras coisas, pelo fato de que é uma pessoa que erra, não consegue mudar, está num sofrimento, mas é uma pessoa que tem desejo de fazer coisa certa. Eita, como que Deus gosta desse negócio, né? Muito melhor do que aquelas que fazem tudo certinho, entre aspas. Pensa que faz. Eu me lembro de uma parábola lá em Lucas que Jesus contou, muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo, né? Bom, o filho pródigo, quantas mensagens vocês não ouviram do filho pródigo? Dezenas ou centenas. Quantas mensagens nós ouvimos a respeito do irmão mais velho do filho pródigo, que estava igualmente perdido, só que dentro da casa do pai? Mas o que é mais fácil a gente ver? Quem desviou, quem saiu da igreja, quem está lá na bebida, na droga, tudo quanto, né, esse mundão oferece. Aquele está desviado, aquele está perdido. E estava mesmo. E é o que a gente vê, isso é fácil de ver. Agora, quando esse filho pródigo volta, na casa do pai, onde acontece toda aquela recepção pelo pai, de alegria, de misericórdia, porque esse filho estava morto, agora reviveu, estava perdido, agora foi achado, meu filho, aquela coisa boa, o pecador veio, oh, coisa bonita, né? Aí o irmão mais velho desse filho, o esbanjador, estava lá e ficou triste, e ficou assim, doído. Toda aquela festa para aquele pecador desgraçado, aquele irmão que desonrou o pai, a família, gastou tudo, né? Inclusive, a parte da herança dele gastou. Quem sabe o irmão falou, e agora ele vai ter direito a minha de novo? Minha parte? Eu, que nunca pequei contra o pai, eu que sempre estive na casa do pai, eu que nunca transgredi um mandamento, eu que nunca saí da igreja. Olha só, mano, eu que tenho inveja no coração, mas estou dentro da igreja. Eu que não tenho alegria com meu irmão que é restaurado. Olha, percebam, amados, que o irmão mais velho estava eternamente perdido dentro da casa do pai. Olha que perigo, que muitas vezes essa ilusão de participar de igreja nos constrói em nós uma falsidade, no sentido de que a gente pensa que isso basta. Não, amados, o problema não é vir ou não vir na igreja, o problema não é orar ou não orar, o problema é se a gente vai sendo sondado, como diz pela Bíblia, pelo Espírito Santo, né? Então olha só, quem aqui era a pessoa de fato que estava mais próximo da salvação? Aquele que se desmantelou da vida, mas se arrependeu. Porque o outro que na cabeça dele estava seguindo tudo bonitinho, ele estava perdido, né? Então é interessante que a gente muitas vezes se depara com tantos irmãos aí fazendo tanta bobagem. Não, tudo que eu estou falando aqui não é justificativa para nada, não é isso que eu estou colocando, entendeu? Não é justificativa para nada, mas a gente vê tanta bobagem, rapaz, só Deus sabe do coração dessas pessoas,
muitas vezes o desejo. Eu já conversei com pessoas na homossexualidade, vocês não têm noção do sofrimento dessas pessoas. Para tentar, sabe, vencer. Gente nas drogas. Semana passada, hoje é quinta, né? Ou foi segunda agora, ou foi finalzinho da semana passada. Perto de casa, um rapaz que fica lá no farol e usa droga, tudo aquela coisa toda. Rapaz, situação de rua, morador de rua. E o farol parou rapidinho, troquei 2 palavrinhas com ele, porque a gente faz amizade, né? Passa todo dia, né? E troquei 2 palavras com ele assim, e do nada ele falou assim, me leva na igreja. Falei, sim, o farol abriu, mas eu estou orando a Deus e vendo o meio lá para não só levá-lo na igreja, para tentar, né, de alguma maneira ajudar aquele rapaz de uma maneira mais efetiva. Acho que não é só trazer para a igreja. Aí ele volta para a rua, aceitou Jesus, mas está na rua. Né? Então a gente precisa pensar um pouquinho mais adiante nisso. Lá perto também, em outra ocasião, mas não muito tempo atrás, acho um mês e pouco atrás, um rapaz também, visivelmente, né, usuário de droga. Falei meia dúzia de palavras, ele mais outro que estava assim, num farol também, parou perto de casa, e eu percebi a atenção, o olhar dele, como que se desejasse, sabe? Então você fala assim, nossa, meu, a gente não sabe o coração, o desejo dessa pessoa, a luta, a angústia, que muitas vezes querem, as pessoas que tiram a própria vida, elas não querem morrer. Elas querem, na verdade, viver. O suicídio é um grito pela vida e não encontrou a viabilidade para isso, não encontrou a solução para viver, não é? Então, assim, nada é justificado, nada é justificativa, mas só para a gente entender. Então, Jacó ele se atrapalhava. Na ótica evangélica, rapaz, Esaú era muito mais crente do que Jacó, muito mais. Só que a Bíblia diz o contrário, que o Esaú é quem despreza as coisas espirituais. Esaú é aquele que profana, que vende o seu direito de primogenitura por um apetite pessoal e egoísta. Olha só. E depois fala assim, vamos ler um texto lá em Hebreus? Eu acho tão interessante esse texto. Não sei se vocês perceberam, eu acho interessante todo o texto da Bíblia. Não, mas tem uns assim que, né? Você fala, nossa, meu, que coisa fantástica que está aqui, Hebreus, capítulo de número 12. Estou procurando o livro de Hebreus, eu não sei se na minha Bíblia ainda tem. Aqui, capítulo de número 12. Graças a Deus que não tiraram as páginas aqui. Capítulo número 12, versículos de número 16 e 17. Hebreus, capítulo de número 12, versículos números 16 e 17. Olha que coisa interessante, isso aqui é a respeito do Esaú. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú. Profanação é você desprezar aquilo que é sagrado, tá? Essa é a ideia. Como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Nós vamos pensar um pouco aqui no texto. Ele recebeu o direito de primogenitura, isso equivaleria na época, no contexto bíblico, na cultura, etc. e tal, a você ser o continuador da bênção de Deus, continuador da raça humana, o continuador, né, o primogênito, direito de primogenitura, era a continuidade, sabe, da bênção de Deus, da humanidade, né? É o primogênito, é a força, é o vigor do pai, da família, da nação e da humanidade. E aí o que acontece? Ele vendeu, simplesmente vendeu. Por quê? Porque teve um desejo, um manjar, um apetite estomacal, né? Teve ali um desejo de comer um negocinho, teve lá uma demanda física e vendeu aquilo que deveria ser mais precioso do que a vida, que era a bênção de Deus. A bênção de Deus, irmãos, é mais importante do que tudo nesta vida. A graça de Deus é melhor do que a própria vida. Você entende um negócio desse? Melhor do que essa própria vida aqui agora, porque essa própria vida aqui agora, ela é transitória, ela vai se perder. A graça de Deus, ela nos possibilita, inclusive, continuar essa vida na eternidade com Deus. Então a graça de Deus é melhor ainda. A vida já é boa, é uma dádiva de Deus, mas a graça é superior a isso. E ele vendeu. O texto do verso 17, porque bem sabeis que querer ele ainda,
depois de herdar a bênção, foi rejeitado. Ele herdou a bênção da primogenitura, ele trocou isso e ele foi rejeitado. Por que ele foi rejeitado? Se a gente entende que no arrependimento a pessoa é aceita de novo. E aqui ele buscou com lágrimas. Calma aí. Ele buscou com lágrimas. Não fala, não, está arrependido. Porque a gente pentecostal é assim, né? Deu uma choradinha, é que está arrependido mesmo. E o culto foi uma bênção quando chora. Quando não chora, mais ou menos. Não é não? A gente não faz essas avaliações, né? Não, o culto foi uma bênção porque eu senti um arrepio da cervical até a cóccix. Isso já não me convence. Né? Então, ainda bem que vocês têm essa referência, né? Cervical a cóccix, né? Então, meu pai, me ajuda. Vocês não estão acostumando comigo com as besteiras assim? Vocês oram por mim depois no final, né? Então, o que acontece? A gente percebe aqui, ó, com lágrimas, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas ele buscou. Calma aí, se a pessoa busca com lágrimas, na nossa avaliação, é que ela estava arrependida. Deus sonda os corações. E lágrima não convence Deus, não, irmão. Né? Chorinho não convence Deus, não. Mãozinha levantada para cima não convence Deus, não. Campanha, jejum, oração, essas coisas não convencem Deus. Deus vai lá no íntimo, lá dentro mesmo, lá onde ninguém vê, né? Lá onde a gente pensa que esconde. Não, a palavra de Deus vai na divisão ali, ó, das juntas, das medulas, é apta, a divisão da alma, do espírito, das juntas, das medulas, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Olha que coisa interessante. E aí ele teve remorso, porque perdeu um privilégio